de Racing e Flamengo. Será que vence a primeira? Retrospecto entre Racing e Flamengo. Uma vitória do Racing, 3 empates e nenhuma vitória rubro-negra. E, como lembrou a Daniela ali na reportagem, o Racing eliminou o Flamengo nas oitavas de 2020. O técnico era o Rogério Ceni. Isso, e do Racing era o Sebastião Becassese. Ceni estava chegando, né? Isso. Tinha acabado de chegar. Chegando ali. Já chegou com essa pedreira pela frente, teve a eliminação nos pênaltis. Vamos a Avejaneda, lá na Grande Buenos Aires, no El Cilindro, estádio Presidente Perón, com Lili Nascimento e Léo Bertozzi, que estão acompanhando o Flamengo nessa preparação e vão trazer pra gente informações do jogão de logo mais. Bom dia, Lili e Léo. Olá, Abel, bom dia para você, aos amigos do estúdio. Bom dia, Bertozzi. Bom dia, Lili, tudo bem? Um abraço pro pessoal do estúdio também. É isso, grande expectativa para a partida de hoje aqui no El Presidente Perón, o El Cilindro, o famoso El Cilindro, né? E a Dani disse aí na matéria, né, para espantar os dias ruins desse primeiro trimestre. E não dá pra gente começar diferente, Bertozzi, não falando sobre Arrascaeta, né? Foi o grande destaque da vinda aqui para Buenos Aires. E o que o torcedor quer saber, é claro que o Sampaoli sempre faz aquela caixinha de surpresas, até mesmo para os jogadores. Mas será que a Arrascaeta terá chances de jogar hoje aqui no El Cilindro? Essa é a pergunta do milhão, né, Lili? Mas eu acho que a resposta não é difícil. Eu ficaria, embora o São Paulo já tenha nos surpreendido inúmeras vezes, seria surpresa ele começar o jogo hoje. O Arrascaeta inspira cuidados, né? Um jogador que está vindo de uma inatividade de 1 mês e meio praticamente. A gente sabe do importante que ele é para o clube, então não tem por que apressar um retorno de 90 minutos. Se está relacionado, se treinou 2 dias bem e recebeu a alta médica, está em condição de jogar. Mas eu acho que é o caso de... Começa no banco, vamos ver se o jogo pede, o contexto do jogo, se precisa, não precisa, mas eu acho que de início eu ficaria muito surpreso se ele começasse, até porque ele de ontem para hoje ele ganhou uma outra opção para o meio campo. O Thiago Maia estava praticamente descartado e numa recuperação absurda, porque a pancada foi forte, né? E ninguém estava contando que ele viesse, ele treinou sem dor, treinou sem problema, então ele veio para o jogo. Ele eu acho que deve começar o jogo e acho que o Arrascaeta mantém como o banquinho bonito aqui, o banquinho confortável, viu, Lili? Você senta ali, você não quer nem entrar, viu? Mas eu acho que no caso dele ele vai querer e vai depender se o jogo vai exigir ou não. Deve estar no apetite, né? Depois de 45 dias sem poder jogar, a Arrascaeta com certeza vai querer entrar em campo, mas é no momento em que o Sampaoli perde o Gerson, né? Então ganha essa opção aí também com a Arrascaeta, porque tem um lado, vamos dizer assim, fraco no Racing, agora, né, atualmente, que é a parte da defesa, é a 4ª defesa mais vazada do campeonato argentino. Então, o Flamengo pode aproveitar disso, né? Tem uma linha de frente muito forte também. Claro, e vamos ver como isso vai condicionar as escolhas do próprio Sampaoli, né? Ele tem uma possibilidade de formação que é muito ofensiva, né? Que ele quer ter Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí mais os 3, mais Everton Cebolinha, mais Gabigol, mais Pedro. Uma outra possibilidade é, por exemplo, não ter o Everton Cebolinha e ter um terceiro zagueiro, que não sendo, né, Davi Luiz, que não veio, não sendo Rodrigo Caio, que teve uma nova lesão, mas também dificilmente jogaria, ele pode ter o Pulgar ali como terceiro zagueiro de repente, qualifica a saída de bola, dá uma organizada. Independentemente de serem 3 zagueiros ou não, o Flamengo sempre sai com 3. Como o São Paulo falou logo na coletiva, olha, minha organização com bola é 3-2-5, é 3-1-6, mas normalmente saindo com 3. Então, seja 2 zagueiros, 3 zagueiros, a maneira do Flamengo organizar o jogo não deve mudar. Aí a questão da escolha, eu acho que o Racing vai tomar mais cuidados defensivos com o Flamengo, até por essa questão que você colocou. E tá com muito problema de meio campo, mas muito. Jonathan Gomes machucou, o Maxi Morales, que seria uma opção, também tá fora. O Aníbal Moreno, que é um dos principais jogadores desse meio campo, não tá 100%, mas tem que jogar, porque ele sempre, o Gago hoje olha pro elenco dele e vê muito poucas peças. Saíram jogadores importantes da temporada passada para essa, e essa é uma razão pela qual o presidente se reuniu longamente com ele essa semana e falou, não, estamos com você, o momento é ruim, mas estamos com você, a ideia é trazer jogadores pro segundo semestre, mas para ter um segundo semestre bom, primeiro precisa classificar. E para classificar, não perder o jogo de hoje é fundamental. Agora, Bel, vocês aí do estúdio acreditam que a Arrascaeta deve entrar num segundo tempo? Para vocês aí, qual que é a chance dele começar jogando depois de 45 dias parado? Boa pergunta, Lili. Inclusive, a gente tem uma tela para a gente analisar um pouco mais essa situação do Arrascaeta, há tanto tempo aí fora, se recuperando.
uma lesão antiga também, pubalgia, não é? Sim. Que já o atrapalha há um bom tempo. Será que vai estrear com o Sampaoli? Números do Arrascaeta nesta temporada de 2023, 14 jogos, 2 gols, 3 assistências, com 241 minutos para participar em gol. O último jogo do Arrascaeta foi contra o Vasco, numa vitória do Flamengo por 3-1 em março, já para o final de março. O que você acha, professor? Eu acho que não há necessidade. Eu acho que, como lembrou o Léo, ele inspira cuidados e o Flamengo não tem um elenco curto, como, por exemplo, tem o Racing. Então, eu seguraria em função do resultado do jogo, do andamento do jogo, talvez nem houvesse necessidade de entrar depois. Gabigol tá ansioso. Eu seguraria. Falou que só o Arrascaeta olha para ele. A gente não pode esquecer que o Arrascaeta já foi separado para esse período de recuperação tardiamente, né? Sim. Já deviam ter feito isso antes. A Natália falou isso várias vezes. Esses números que a gente viu aí, eles estão muito comprometidos pelo Arrascaeta desse ano, que na verdade não pode ser o Arrascaeta que a gente conhece. Eu iria no sabendo usar, não vai faltar. Natália. Estou com o professor. Eu acho que, a não ser por uma necessidade absurda, talvez ali o jogo já resolvido, o jogo mais tranquilo, colocar ele até para sentir como ele volta, como ele tem ali tempo de bola, mas por necessidade não colocaria. Acho que, não contestando ou questionando a condição do jogador, mas é um jogador que você precisa para a temporada, não para esse recorte específico do jogo de hoje. Não sei que as coisas não aconteçam, ninguém consiga encaixar a bola, Everton Ribeiro abaixo, o Gabi sem conseguir fazer gol, aí ele entra para tentar naqueles passes magistrais dele, mas eu tentaria dar uma segurada com ele. Ele já foi tão desgastado por esse afã, por essa necessidade, né? Essa é difícil pensar com a cabeça do Sampaoli, né? Porque ele é um cara que pensa muito diferente a cada jogo, cada partida é uma estratégia, a cada ideia do adversário ele muda a estratégia dele, ninguém sabe o que ele vai fazer e ele treina isso. Todas as tentativas, todas as mudanças que ele faz são treinadas, são pensadas. Ele fez isso no Santos, fez isso no Galo, fazia isso no Olympique também. É um cara que ele treina o que ele faz. Aí vamos ver o que ele vai optar. Às vezes o time não acompanha o raciocínio dele, né? Não, é muito de rápido. tanto que ele pensa. A gente não pode perder de vista, né, Abel, companheiros, e o pessoal que está na Argentina também, que é um jogo importante, mas não é um jogo que vai decidir o futuro dos dois. Pode encaminhar uma situação para o Racing, pode encaminhar uma situação para o Flamengo interessante para os 3 jogos que vão restar ainda para acontecer. Agora, se a gente estivesse falando de uma final, se estivesse falando de uma final, eu acho que era um cenário, Abel. Sim. Olha, um dos principais jogadores tem condição de jogar talvez 45, 60 minutos, é o caso de começar com ele. Não é o caso do jogo hoje no El Cilindro. E o Flamengo tem condição de ganhar do Racing mesmo sem o Arrascaeta. Ah, aí sim. Né? Há uma diferença grande. Olha o elenco que tem o Flamengo. Há uma diferença técnica grande dos times. O Racing tem 6 pontos. O Racing vem de uma vitória contra o Alcas, que venceu com 10 jogadores nos minutos finais. Um gol contra do Alcas. O jogo não é o cilindro também. Sim. Mas como falou bem o Bertozzi, como pontuou bem também a Lili, o Racing tem problemas. Até para a montagem do meio campo, da montagem do time. Então a gente imagina o Racing fazendo um jogo de muita superação para tentar igualar ou equilibrar um jogo que no papel não é igual. Não é tão equilibrado assim. Esse Racing Flamengo hoje à noite. Já que você citou os problemas, o Léo Bertozzi também citou, a gente tem uma tela para falar um pouco mais desse momento difícil vivido pelo Racing. E para aumentar o otimismo da torcida rubro-negra que vai assistir esse jogo conosco na ESPN e no Star Plus. Será que é um Flamengo já mais entrosado, já conhecendo melhor o estilo, a estratégia, o pensamento do Sampaoli de futebol? Racing nessa temporada antes e depois da estreia na Libertadores, antes da Libertadores, 11 jogos e tinha um aproveitamento de quase 70%. Depois que começou a Libertadores, em 7 jogos, olha como caiu o aproveitamento de um rebaixado no campeonato de pontos corridos. 33,3%, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas em 7 jogos. Em 11 jogos antes da Libertadores, tinha 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, piorou muito, caiu muito o desempenho do Racing, que antes da Libertadores era o vice-líder do argentino e depois que começou, 14º. De que forma o Flamengo, o Sampaoli pode aproveitar esse mau momento, Prats? Gostaria que você falasse um pouco mais de como você imagina esse Flamengo, sem Davi Luiz, sem Gerson, que não viajaram, com a possibilidade de Arrascaeta, que todo mundo aqui já chegou a... Todo mundo aqui pensa da mesma forma, de que talvez não seja o momento dele começar como titular. Você acha que vem com Cebolinha, sem Cebolinha? O que você imagina? Acho que é uma chance grande do Everton Ribeiro. O Everton Cebolinha pode ser uma opção também muito interessante.
e pelo que a gente conhece do Sampaoli, pelo momento do Racing, que é um momento de insegurança, de uma certa desconfiança, apesar de uma campanha boa no começo da Libertadores, acho que é um jogo para o Flamengo tentar tirar a sede de bola do Racing lá em cima. Mesmo jogo no El Cilindro, uma torcida que é fanática, que ajuda muito o time, até em momentos difíceis do Racing jogando em casa, em Avellaneda. O Flamengo tem condição de fazer um jogo para tentar realmente dominar, envolver o Racing, mesmo na Argentina. E aí essas opções do Everton Ribeiro, que pode ser uma opção interessante para começar, do Cebolinha também, né? Jogadores que, teoricamente, possam abrir um pouco mais o campo, a defesa do Racing. Acho que é um jogo mesmo na Argentina para o Flamengo tentar marcar em cima, para tentar realmente incomodar o Racing já no começo, Abel. Para fazer o Racing perceber que está enfrentando um time que tem um elenco muito qualificado. E você falou, antes de tocar a bola de primeira para a Lili e para o Léo, o Prats destacou a diferença de qualidade técnica, de elenco entre os dois times, mas a gente sabe, né, Lili e Léo, que um jogo de futebol, e principalmente um jogo de Libertadores entre brasileiro e argentino, além da qualidade técnica, a parte física, a entrega no jogo contra o Racing, tudo isso conta muito, né? Então o Flamengo, obviamente, que vai usar a sua qualidade, mas se não correr, se não se entregar o jogo inteiro, o último pode rodar. Vídeo Alcas na estreia. O Flamengo tomou a virada. O Flamengo era melhor que o Racing no último mata-mata entre eles e deu Racing. Também. Não é por aí, Léo? Pois é, vocês falaram de tudo isso, né? Parte física, ambiente, isso aqui vazio já dá um arrepio, viu, Abel? Porque a gente tá num dos quarteirões mais importantes da história do futebol mundial, né? Você tem o Racing e o Independiente, que são vizinhos, e os dois são campeões da América, os dois são campeões do mundo. Isso aqui, o professor que gosta muito da história do futebol, todo mundo aí, isso aqui tem um clima diferente mesmo. E vazio. Então eu tô muito até ansioso pra hora da noite, porque vai ser espetacular. Você tem aqui as populares, né? Esses setores sem assento que o torcedor alienta, como dizem aqui, né? Empurra o jogo inteiro. E muitas vezes isso faz a diferença. Isso dá um gás a mais pro time. Isso faz com que um time inferior tecnicamente se supere. E acho que o Racing vai contar muito com isso. A noite de Copa é diferente, né? Então, às vezes você tem uma fase ruim no Campeonato Nacional. Um grande jogo contra um grande adversário pode te fazer dar algo mais. Vai ser difícil pro Racing porque por causa de todos os problemas que a gente já falou. É um time que é repleto de veteranos, né? Tem jogadores nesse elenco que foram campeões mundiais sub-20 lá em 2007, né? Mais de um, tem 3. O Maxi Morales não vai jogar hoje, mas o Sigali deve jogar, o Insua é uma das dúvidas do Fernando Gago. O futebol argentino, de certa forma, ele vive muito disso, né? Jogadores que ou já voltaram de uma carreira internacional, ou os caras mais jovens que daqui a pouco vão sair. Então o Racing não foge muito desse script. Pode jogar o Avilés, por exemplo, que é um jogador sub-20, que pode jogar agora o Mundial sub-20, vai ser disputado aqui. Então, acho que passa muito, sim, pelo ambiente, pela pressão. Agora, os jogadores do Flamengo estão muito acostumados com isso. E essa relação Brasil e Argentina, ela também mudou dentro da Libertadores. Tanto que o Flamengo não perde para argentinos há 13 jogos. Ok, inclui esses jogos do Racing também, que foram 2 empates, passou nos pênaltis. Mas o Flamengo não perde para a Argentina em Libertadores desde 2017, quando perdeu aqui para o San Lorenzo. Então, hoje, assim, mesmo em relação ao futebol argentino, o Flamengo tem uma condição de superioridade técnica, no geral, que acho que a gente não pode ignorar na hora da análise, né, Lili? E tem que falar muito também sobre a temperatura da torcida, o que a gente ouve nas ruas do torcedor do Racing. Eles prometem uma grande festa aqui, apoio com um pouquinho de pressão. Por quê? Tudo bem, vamos assim dizer que o Racing está numa situação confortável, entre aspas, na Libertadores, mas no campeonato argentino não. Então esse jogo vale muito para o Racing pela questão de quê? Do Fernando Gago conseguir dar uma sequência de trabalho, conseguir provar também para a torcida que o time tem entrega, que o time vai lutar, né, contra o último campeão da América. Então é isso, o Racing vai se entregar muito, a torcida vai empurrar. Um resultado positivo para o Racing, hoje obviamente a festa será gigante, agora um resultado negativo pode trazer muitos problemas, né? Porque a gente sabe que o clube tá apoiando, tá apostando ali no Fernando Gago, apesar do momento ruim, tá ali com ele, mas uma derrota na Libertadores pode trazer muita insegurança por parte da torcida também. Até porque, né, Lili, o segundo turno do Racing tem uma ida à altitude de Quito e tem uma ida ao Maracanã. Ou seja, não é simples. Se o Racing sai daqui com 6 pontos, os pontos que você... Ok, tem o Ñublense, que é um jogo que, em tese, você ganha 9 pontos, mas os pontos fora de casa aqui com Alcas e com Flamengo são difíceis de buscar. Por isso que eu acho que o empate não é o fim do mundo pro Racing aqui hoje, não.
né? Vai a 7 pontos, aí você já negocia um pouco mais. Você pode contar com um jogo com o Nublense para fazer 10, e 10 pontos é difícil você ficar fora. Então acho que vai nessa pegada. Concordo com o que os companheiros analisaram no estúdio. Sampaoli, até por sua característica, não vai vir aqui para buscar empate, não vai vir aqui para se retrair, não vai vir aqui para especular. Ele é um técnico que gosta dos seus times com protagonismo. Eu acho que o Racing vai tentar sentir o jogo um pouquinho. Vai reforçar a defesa, vai de repente ele tentar jogar em transição, vendo as dificuldades que o Flamengo já enfrentou nesse tipo de situação nos primeiros jogos do Sampaoli, contra o Botafogo, por exemplo. O Botafogo ficou ali, né? Ó, tô esperando. Na hora que eu puder, eu vou lá e ataco. O Gago é muito bom treinador. Mesmo com todos os problemas, ele tá tentando também manter o mistério. E tem o fator guerreiro, né? Porque eu acho que com essas baixas que o Flamengo está enfrentando, com que o Racing está enfrentando, e acho que pelo fato até do Maxi Romero ser um jogador que rende melhor como um segundo atacante, não como 9, eu acho que a gente pode ver Guerreiro, se não desde o começo, pelo menos mais minutos do que ele vem tendo habitualmente. E aí, se de um lado tem torcedores do Racing, né, querendo a vitória, cobrando a vitória ali do time, do outro lado tem torcedores rubro-negros também precisando dessa vitória do Flamengo fora de casa, para dar aquela confiança para a temporada e nesse início de trabalho do Sampaoli, né, Abel? Eu gostei do feeling da Lili, porque eu ia perguntar exatamente isso. O clima, o que dizem os torcedores por lá, eles... Os taxistas. Os taxistas no sempre hotel, gostam, na né? recepção do hotel. Não é maravilhoso? Tá de vermelho ou tá de azul aí? Tá de vermelho é Independente, quer que o Flamengo vença. Tá de azul é Racing, é assim que é a coisa. A Lili já se adiantou, antes de eu perguntar, já falou um pouco do clima, que obviamente se espera apoio, mas também pressão. Fernando Gago, o técnico, tá pressionado. Tem tudo para ser um grande jogo com transmissão, bola rolando 7 da noite. Transmissão ESPN e Star Plus, Léo Bertozzi. Só para acrescentar, o câmera que trabalhou com a gente ontem à noite é Racing, né? Racing de acompanhar, de ir a campo e tal. E 2 detalhes que ele passou. Ele falou, olha, o terceiro gol do Boca foi revoltante, cara, porque a defesa parecia um bando de meninos de escola, né? Ele fez o que quis. E também para dar mais um gancho para vocês, pessoal muito chateado aqui pela iminência da saída do Matias Rojas, né? Que é um jogador que tem muitos times brasileiros de olho, é um jogador que tem mercado hoje no futebol brasileiro que paga melhor, né? Então há uma compreensão, mas ao mesmo tempo um lamento, porque é aquele jogador que não tem muita intensidade sem bola e tal, mas bola no pé dele é um perigo, bola parada muito forte, é um jogador que pode achar uma situação de gol. Então diria, se me perguntar em quem que o Flamengo tem que ficar de olho hoje, Matias Rojas, que pode estar fazendo aí seus últimos jogos com a camisa do Racing, provavelmente vai ser o caso. Tô dizendo que a Lili e o Léo Bertozzi, eles têm o feeling. Mas estava combinado eles isso. Têm o sentimento. Nada combinado. Pode enganar pro fã Foi de esporte, sobrado, Abel. foi sobrado. Combinado aí, ó. Não, Ó o senhor. roteiro da Lili lá no bolso dela, eu tô vendo tudo. O aqui. Léo Bertozzi falou do Rojas, do Matias Rojas, tá aí a tela. Artilheiro do Racing nesta temporada. 14 jogos, 7 gols. Média de 0,5 gol por jogo, então é um gol a cada 2 jogos, né, professor? Você que é o rei da matemática. Boa média. Assistências, uma assistência em 14 jogos. Minutos para participar em gol, 120. Mais um do jovem jogador argentino pretendido por clubes brasileiros, europeus. Sempre bom lembrar, você torcedor, você fã de esportes, que estamos falando do atual campeão do mundo, a seleção argentina. É verdade. Não esqueçam disso. E quando os companheiros falavam no El Cilindro, né, passaram os gols do Racing na campanha até agora, o gol antes do meio-campo Aquele é do golaço. Matias Rojas, o gol contra o Nublense, né? É o primeiro gol do Racing na Vai Libertadores. pesquisando aí qual é a idade dele. É o tipo do cara que justifica que o time jogue por ele, né? Tem gente que joga pelo time e tem e essa gente chance que justifica de o cara. perdê-lo no meio do ano, Se ele me entregar meio gol por jogo, eu aceito jogar por ele. Ele tem 27 anos. 27? Eu achei que era mais jovem. 27? Achei que era mais jovem. A gente tem a provável escalação do Flamengo para colocar na tela, para a gente analisar um pouco mais. Tem tudo para ser um grande jogo, porque os confrontos entre brasileiros e argentinos em Libertadores normalmente são muito bons. E eu repito, ESPN Star Plus, olha aí ó, na tela, 19 horas, 7 da noite, hein? Você vai estar preparando aquele jantar, né? O professor vai estar preparando aquele macarrão, aquela saladinha vai bonita. Ter que fazer mais cedo. De olho na ESPN. Verdade. Tá, professor? 7, Verdade. Vai ter que começar a trabalhar mais cedo na cozinha. Olha aí, Jorge Sampaoli deve levar a campo Santos, Wesley. Wesley tá se entendendo bem com o Gabigol ali pelo lado direito e tal. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas.
Será Ayrton Lucas, titular? No último jogo ia ser reserva. Na dele, né? Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro. Será? Gabigol, Pedro, o Evair dos tempos modernos e Cebolinha ou Pulgar. Ele sempre volta nisso aí. Eu apostaria Cebolinha. Eu também. Não é? Sampaoli tem mais a cara de Sampaoli. Não tem? Mas o Pulgar, até os companheiros falavam bem sobre isso, Abel, seria um Pulgar como um zagueiro praticamente. Pulgar ali entre os zagueiros, não é sair de 3 que o São Paulo geralmente usa, né? Com 3 jogadores para iniciar as jogadas. Mas sairia o Cebolinha se o Pulgar jogasse, você acha? Acho que seria uma possibilidade. Talvez com o Ayrton Lucas mais aberto.